Fala pessoal, tudo bom? Nesse segundo vídeo a gente vai fazer uma introdução às ferramentas de estrutura no Blender. Então a primeira coisa que eu quero fazer é apagar essa cena inicial. Posso fazer de duas maneiras, eu posso clicar e arrastar para selecionar todos os objetos pela viewport e apertar Delete, ou selecionar aqui pelo Outliner, tá? Então também posso pegar com Shift o primeiro e o último e apertar Delete, tá? É importante eu apertar Delete estando aqui em cima da viewport, tá? E não aqui em cima. Beleza, apaguei minha cena e eu quero criar, para começar os nossos testes, uma esfera. Então, também duas maneiras de fazer. Eu posso vir aqui em cima no menu Edge, em Mesh, e clicar na UV Sphere. Ela é equivalente à esfera lá do Max e do Maya. Ou, ao invés de ter que ficar deslocando, né, o mouse ou a tablet aqui para cima, eu posso estar utilizando o atalho Shift A para abrir esse mesmo menu e vir aqui direto, Mesh, o V-Sphere, criei a minha esfera. Bom, feito isso, eu quero alterar para o meu modo de escultura. A melhor maneira de fazer isso é aqui por cima, porque ele vai configurar toda a minha interface e não somente mostrar os pincéis de escultura. Então, só para não dizer que eu não mostrei o outro modo, eu também poderia vir por aqui. Tá? Então, estou no modo objeto, que nem no Maya, né? No Maya a gente também tem esse modo objeto, onde a gente mexe com os objetos normalmente. Mas eu tenho aqui o Edit Mode, que a gente não vai estar utilizando nesse primeiro momento, onde eu tenho acesso ao vértice, à aresta, às faces do objeto, mais uma vez, que nem lá no Maya, e também muito semelhante ao 3ds Max. E eu tenho o modo de escultura, que é o que me interessa. Mas como eu falei, se eu vier por aqui, ele vai me dar as ferramentas, mas ele configura somente parcialmente a minha interface. Eu terei, por exemplo, que vir aqui e clicar nesse botãozinho para ter acesso às configurações do pincel de escultura selecionado. Então, ao invés de fazer isso, eu vou voltar aqui para o Object Mode. Volto a dizer, eu não recomendo vir por aqui, para quem está começando, pelo menos, mas sim aqui por cima. Então, vou clicar nesse menu de escultura. Aliás, aproveito para dizer, ó, reparem que ele tem um modo de modelagem, onde exatamente ele mudou para o Edit Mode para eu ter acesso aos subobjetos. Eu tenho o modo de escultura, que é o que eu vou estar utilizando nessa aula. Eu tenho um modo de mapeamento, um modo de texturização, um modo para configurar materiais, um modo de animação. Às vezes demora um pouquinho para carregar, tá? Então, texturização, material, animação, rendering, composição, script, né, que será a parte de programação. Mas, volto a dizer, no nosso caso, vamos lá para a escultura, onde ele configurou toda a interface para mim. Como é que eu vou alterar o tamanho do meu pincel e a força desse pincel? Então, lógico que eu poderia ver aqui do lado, né, onde eu tenho o raio e a força. Então, o raio é o tamanho do meu brush, né, do meu pincel, e o strength é a força, que eu não tenho uma representação visual aqui adequada. Então, eu estou com um pincel básico, que é o Draw, e aí eu estou simplesmente colocando volume e retirando volume. Reparem também que quando eu alterei para o modo de escultura, o Blender já veio com a simetria ligada para me facilitar. Então, se você quiser desabilitar, vem aqui no Symmetry e clica ali no X que você desabilitou a simetria. Mas no meu caso, e na maioria dos casos, vocês vão querer pelo menos a simetria em X. Fechar aqui, beleza. Então vamos lá, as ferramentas básicas. Deixa eu deixar o meu pincel menor utilizando o F, seria uma das opções também, para você não ter que ficar vindo aqui. Só que esse F é ruim de utilizar, eu não gosto da configuração, porque você tem que apertar e soltar o F rápido, ele te dá acesso a essa ferramenta, e quando você estiver satisfeito, você vai lá e clica no tamanho que você quer. Só que é normal, até pela maneira como a gente trabalha nos outros softwares, a gente querer ficar com F apertado. E aí você clicou, achou que terminou de configurar o tamanho e você continua ativando a ferramenta sem querer. Então, não gosto de utilizar esse F daqui, é uma questão de costume, né? Eu mexo com vários outros softwares de escultura, Mudbox e ZBrush, por exemplo, mas, na verdade, não é que esteja errado, é uma forma diferente de trabalhar. Você tem que apertar rapidamente o F, e aí, quando você estiver satisfeito com aquele tamanho, você vai lá e clica. Outra opção que eu acho mais fácil é usar os colchetes. Então, eu posso usar o colchete para aumentar ou para diminuir o tamanho do meu pincel.
E eu tenho ainda a opção de utilizar o botão direito do mouse para ter acesso ali ao raio e à força. Tá? Então, posso vir aqui e configurar minha força, o meu raio, da maneira que eu quiser. Vou deixar o meu pincel pequeno, vou reduzir aqui com colchete, que volta a dizer o que eu prefiro. Vou rodar minha câmera, relembrando, com o botão do meio do mouse. E vou aproveitar para colocar volume ou retirar volume com Ctrl. O Ctrl é usado para cavar. Então, o pincel Draw normal, ele adiciona volume e com Ctrl ele vai empurrar o volume para dentro. É importante também dizer que, além dessa ferramenta convencional de navegação com o botão direito do mouse, a gente pode estar utilizando essa ferramenta daqui de cima, que também é muito boa. Então, eu posso clicar e arrastar aqui nessa esfera para rodar minha câmera, quem preferir, bem como eu posso utilizar para ir para as vistas ortogonais. Então, esse verdinho sem o Y é a vista frontal. Eu consigo ver aqui, ó, no canto esquerdo superior o nome. Eu tenho os vermelhos que vão alterar entre as laterais. Então, clicando nesse daqui, eu vim para a lateral esquerda. Se eu for ali clicar de novo no vermelho, ele vai alterar entre a lateral direita, né? Eu fico alternando entre as duas. Então, já falei que o verde sem o Y é o frontal. O verde com o Y é a vista posterior. Mais uma vez, se você estiver vendo só um, ele vai ficar alternando entre as duas, frontal e posterior. E eu posso também clicar no Z para ver a vista superior. E se eu clicar de novo, eu vejo a vista inferior. Volto a dizer, posso utilizar para rotacionar. Aproveitando que eu estou falando daqui, eu também tenho zoom aqui de cara, para quem não gosta de atalho. Pen. E aqui alterar entre a vista de câmera e a vista de perspectiva. No nosso caso, como eu deletei a vista de câmera, ele não tem funcionalidade. E esse último daqui é para ligar ou desligar a perspectiva. Geralmente eu gosto de esculpir com a perspectiva ligada, mas tem momentos que eu vou acabar desligando. O que mais eu posso falar aqui de interessante? Se eu estiver utilizando o Shift pressionado, ele vai estar chamando o Smooth, só que ao contrário do ZBrush do Mudbox, ele não te mostra aqui que alterou o pincel, mas ele está com o Smooth ligado. Então, cuidado, né? Porque às vezes você vai configurar alguma coisa e você está configurando do Draw e não do Smooth. Então, eu recomendo, na verdade, que vocês apertem a letra S para realmente chamar o Smooth. Se não for de maneira bem temporária, eu vou configurar ele inteiro. Aliás, como é difícil, né? A gente está decorando muito atalho logo de cara. A melhor maneira é a gente usar Shift e barra de espaço para chamar os pincéis e ver aqui todos os atalhos que eu tenho. Então, essa é a forma mais fácil de eu acessar os pincéis, que a gente vai falar em mais detalhes no próximo vídeo.